Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos para mais um encontro do nosso CETERGS, Centro de Estudos Teológicos aqui do Rio Grande do Sul. Nós não temos ainda um seminário, nem um instituto bíblico oficial da nossa igreja, mas nós temos já um centro de estudos que tem oferecido cursos livres para qualquer pessoa que queira aprofundar os seus conhecimentos na Palavra de Deus. E temos a cada semestre oferecido cursos livres, uma vez por semana, para a sua edificação. Então estamos já na boa parte do curso desse semestre já foi feito, nós estamos já caminhando para o final no nosso curso de escatologia bíblica da perspectiva reformada, porque existem muitos cursos de escatologia falando sobre a doutrina das últimas coisas, mas nem todos de um ponto de vista reformado. Então nós já procuramos desenvolver ao longo desses dias vários estudos, já estudamos sobre escatologia inaugurada, a perspectiva do Antigo Testamento, o sentido da história, os últimos dias, os sinais dos tempos, sobre a apostasia, o anticristo, o reino de Deus, a tensão que existe entre o já e ainda não. Já estudamos sobre a morte física, sobre a imortalidade, sobre céu e inferno, duas realidades que a palavra de Deus nos aponta. O estado intermediário. Falta ainda estudarmos aqui a segunda vinda de Cristo, porque já estudamos ressurreição do corpo, juízo final. Hoje estudaremos sobre novo céu e nova terra e vamos finalizar com uma descrição das principais correntes milenaristas, as divergências que existem entre as quatro principais correntes de interpretação bíblica. Aliado a essas exposições sistemáticas, da teologia sistemática, nós procuramos fazer também durante esses dias algumas exposições bíblicas de textos para que a gente possa depois juntar todos eles. Expusemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nos fala sobre o dia do retorno do rei. Estudamos o sermão escatológico de Cristo, conforme registrado em Mateus, e ali estudamos os falsos profetas, a destruição e a tribulação nos dias da destruição de Jerusalém no ano 70, aquilo que Jesus chamou de o princípio das dores. Estudamos sobre esses temas e hoje vamos estudar sobre novo céu e nova terra. Antes de mais nada, se você é novo aqui e quiser acompanhar outros vídeos, você pode acessar depois a nossa playlist com o título de Escatologia Bíblica e você vai ter acesso a vários estudos desde o primeiro, que inclusive nós recomendamos uma bibliografia. Se você quiser estudar mais, ler mais sobre o assunto, ali nós temos boas indicações de livros de pessoas que com propriedade tratam sobre este assunto. O que eu estou trazendo aqui não vem da minha ideia, não é o que eu penso, mas é o retrato de um estudo das Escrituras e do que existe melhor da teologia reformada. Então, se você quiser acompanhar desde o primeiro estudo, estão todos aí gratuitamente para você. Antes de iniciarmos o nosso estudo então de hoje, vamos orar pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nosso coração se alegra nesta hora pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, para um estudo sobre a Tua Palavra. E toda vez que nós pretendemos estudar a Tua Palavra, nós nos aproximamos de Ti com aquele desejo sincero de termos nossos olhos iluminados, de termos o nosso coração aquecido com as verdades bíblicas, para que a gente não apenas conheça, mas para que a gente aplique essas verdades ao nosso coração e isso produza esperança em nosso viver. Edifique as nossas vidas, abençoe as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, para que eles também possam ser edificados e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Oramos suplicando Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Ao falar de novo céu e nova terra, a gente começa falando de céu e terra. Quando tudo que foi criado por Deus, Gênesis capítulo 1,
nós temos lá a síntese, a gênese do céu e da terra. A Bíblia fala então de um novo céu e uma nova terra. E antes da gente pensar sobre qualquer outra coisa, eu quero mostrar para vocês aqui que a relação de Gênesis com o Apocalipse é total. Porque ali nós temos a criação já apontando para a consumação. E a consumação aponta também para o início de todas as coisas. Já vimos nos nossos primeiros estudos que quando a gente fala de escatologia, nós não estamos falando só das coisas que estão lá no futuro para vir. Existe muita escatologia já inaugurada, de coisas que deveriam acontecer e já aconteceram, e outras que nós ainda aguardamos. Mas, ao pensar em novo céu e nova terra, eu queria lembrar para você que, embora alguns estudiosos, gente até boa, acredite que dá uma ideia de novo no sentido de inédito, uma coisa totalmente diferente, que a gente não tem nem ideia de como vai ser, a Bíblia, ela utiliza uma linguagem e as expressões que foram usadas pelos servos de Deus no registro das Escrituras nos dão bons apontamentos para entender que esse novo céu e nova terra não deve ser algo totalmente inédito, mas sim tem mais a ver com a renovação do céu e da terra. E isso fica muito evidente, especialmente quando a gente vê o todo da Escritura, porque Deus fez uma aliança com o homem e essa aliança muitas vezes ela é renovada e às vezes é chamada de nova aliança, mas não é um novo sentido assim, ó, aquilo que eu fiz não deu certo, larga para lá, vamos fazer um negócio nessa outra direção. Não, é a renovação da mesma aliança. Alguns momentos existem elementos dessa aliança que deixam de existir ou serviram por um período e outros são inseridos, mas há uma continuidade desta aliança que Deus faz com o seu povo pactual. Essa aliança que ele fez com o céu e a terra, a aliança chamada por Van Groningen como a aliança da criação. Então, quando a gente para pensar desse ponto de vista, fica talvez mais claro quando a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio simplesmente para, olha, meu pai fez isso, a gente fez isso, não deu nada certo, vamos pensar agora um novo caminho para tentar salvar o homem. Não, desde o princípio, e o princípio, ali nós temos já de forma embrionária as primeiras ideias, que apontam para a consumação de todas as coisas. E como o próprio registro bíblico utiliza algumas palavras, são importantes a gente registrar. Quando a Bíblia diz novo céu, nova terra, não nos dá a ideia de algo novo inédito. A palavra grega neos, ela é mais utilizada nesse sentido, de algo inédito. A gente usa isso também, né? Neopentecostal, neocapitalista, Então, alguma coisa que é novo no sentido de totalmente diferente daquele que estava. Mas a Bíblia usa outra palavra também para novo, que é a palavra kainos, que dá a ideia não de algo novo inédito, mas que seja a renovação daquilo que já existia. O que está mais de acordo com o todo das Escrituras e da missão do próprio Senhor Jesus em vir ao mundo. Pois a Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, ou seja, aquilo que ele fez, céu e terra, afetado foi pelo pecado e agora caiu em desgraça, e ele veio fazer o quê? Então ele veio buscar e salvar isso que estava perdido, aquele primeiro momento, aquele shalom perfeito, que já não existe mais assim. Então ele veio para trazer a restauração de todas as coisas. Gostaria de citar para vocês alguns textos que nos falam sobre isso, os principais textos da Bíblia, né? Porque tem vários apontamentos referindo-se a esse último período, mas eu gostaria de citar com vocês algumas passagens que vão poder nos dar luz sobre essa temática do novo céu e da nova terra. Vamos logo para a principal delas, que é bem no finalzinho, no livro do Apocalipse. E como a gente sempre tem aquela ressalva do livro do Apocalipse, é uma linguagem cheia de figuras, então, ainda que o seu significado tenham interpretações variadas por muitos teólogos,
Existem coisas que estão sendo ditas aqui que estão muito claras para nós e a gente pode extrair com segurança. Diz assim no capítulo 21, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Que leitura maravilhosa, que visão gloriosa é essa que João nos dá. Ele viu esse novo céu e a nova terra. Como disse, e vamos ver outras passagens também, a ideia não é de novo, totalmente inédito. Passou porque agora tem uma forma diferente. Nós já lemos no texto de 2 Pedro capítulo 3, que esse céu, esse universo conforme nós conhecemos, ele vai ser destruído com fogo. Ou seja, Deus vai refazer todas as coisas. Não é tirar a gente aqui do planeta Terra e lançar a gente numa outra galáxia. Ou seja, todo o cosmos, toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, Deus fará com que todos os elementos em brasa se desfaçam. E o que ele vai fazer então? Ele vai refazer todas as coisas de forma perfeita, como no princípio era. Então é uma restauração de todas as coisas. Aquilo que se perdeu voltará a existir. Então você vê aqui o texto fazendo referência às principais ênfases do texto. Às vezes a gente se detém em alguns detalhes e fica, será que quando fala assim, a Bíblia diz isso, então lá não vai ter isso? Observe. A linguagem é uma linguagem que muitas vezes é cheia de figuras. Por exemplo, no verso 1 diz assim, o mar já não existe. O que significa essa expressão, o mar já não existe? Será que não vai ter mar mesmo? O texto diz que tem rio, todo rio corre para o mar. E alguns teólogos entendem que essa é uma referência ao mar que nos afasta dos propósitos de Deus. Por isso mesmo que até a morte muitas vezes é descrita como essa travessia, além do mar. Então, a ideia aqui pode ser de que não haverá nada que vai nos afastar de Deus, ou se não existir o mar mesmo, que seja. Mas a grande ênfase não é nessa parte. A principal ênfase, que é o que a gente tem que se deter, é quando o texto diz, por exemplo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitando no meio do seu povo. Não é Deus distante no céu, mas Deus presente na vida do seu povo, que armou a sua tenda entre o seu povo. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. A descrição principal do novo céu e da nova terra é um lugar onde a presença benfazeja, graciosa do nosso Deus é forte no meio do seu povo. O povo não se sente mais sozinho e por isso mesmo, como consequência, o verso 4 diz, não vai ter mais choro de angústia e de dor, ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não vai mais existir, ou seja, ninguém vai ficar doente e, meu Deus, será que eu vou morrer agora? Como é que vai ser daqui para frente? Não existirá mais morte, não haverá luto, ou seja, a descrição do novo céu e da nova terra é uma descrição de um ambiente onde não há dor, onde não há angústia, onde não há despedidas, onde não há mais a falta de alguma coisa, que é o que a gente sente hoje na presente vida por causa do pecado.
isso já não mais existirá. Não haverá luto, não haverá pranto, essas coisas já passaram. E depois nós vamos ver que esse texto tem uma relação direta com Isaías no capítulo 65, quando nós temos no Antigo Testamento, o anúncio com essa expressão, né? Novo céu e nova terra. Mas daqui a pouco eu vou para lá. O texto diz então que, eu li essa parte bonita até o verso 7, mas até para contrastar, que maravilha vai ser isso para o povo de Deus. O povo vai viver um novo céu e nova terra. Pastor, e será que não vai aparecer uns perturbadores lá no meio? Será que não vai aparecer gente para tentar destruir isso aí? Olha o que a Escritura diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no largo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse lugar de vida não vai ter a presença de nenhum desses incrédulos, pecadores que viveram e rejeitaram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, a apresentação dessa cidade perfeita, a Nova Jerusalém, com vários elementos enigmáticos, você vê aqui 12 tipos de pedras, como também no peitoril do sacerdote tinha aquelas 12 pedras que representavam as nações, a todas as tribos da nação de Israel, ou seja, um lugar de perfeita união, um lugar onde todos estarão juntos. E aí os detalhes que o texto apresenta, né? Dizendo que, por exemplo, que as portas estarão sempre abertas, ou seja, não vai ter ninguém que vai bater na porta e dizer eu não posso entrar, você não tem lugar aqui. É um lugar onde a pessoa tem livre acesso. A Bíblia diz, não vi santuário nesse lugar, ou seja, cadê a igreja? Cadê o templo? Não vi um santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Algumas expressões não devem ser interpretadas literalmente, como por exemplo, o que ele quer dizer quando diz assim, a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não necessariamente está dizendo que não haverá mais astros, mas está dizendo que o brilho fulgurante da glória de Deus inundará as nossas vidas e tomará conta dessa nova realidade. Então Deus promete ao seu povo um lugar onde glória de Deus haverá, tristeza não entrará, justiça reinará, pranto, luto, dor, morte já não existirá mais. Então ele diz no verso 27, nessa cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Não entra mentira no céu, não entra no céu pessoas degeneradas, pessoas com suas naturezas corrompidas, não. As pessoas que entrarão no céu são aqueles pecadores corrompidos que foram perdoados, redimidos, justificados e agora recebem então o seu novo corpo para viver por toda a eternidade nesse bendito lugar. Então a descrição que nós temos é de um lugar onde reina a justiça, reina a paz. E aqui é interessante porque às vezes a gente tem uma ideia assim que o céu vai ser o quê? Um monte de nuvem, ninguém se conhece, a gente lá voando, como é que vai ser isso? A Bíblia fala de realidades como aquelas do paraíso, no princípio, onde Deus, em perfeita comunhão com Adão e Eva, e depois isso se perdeu. Mas aquele primeiro momento, o Senhor passeando no jardim, Adão e Eva podendo desenvolver todas as suas habilidades, a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então estaremos todos lá pelos séculos dos séculos, ou seja, isso não quer dizer inatividade. É meio temerário ficar agora descrevendo todas as coisas que nós vamos fazer. Então a gente pode, no máximo, afirmar, existe a forte possibilidade de que, ou seja, que continuemos tendo desenvolvimento, a nossa mente vai estar fervilhando para fazermos coisas. Fico imaginando a arte no céu, o desenvolvimento das mentalidades regeneradas e completamente purificadas e santas, esses corpos que durarão para sempre agora,
no novo céu e na nova terra, imagine quanta coisa gloriosa poderá se fazer. Então a Bíblia começa a descrever dando-nos alguns vislumbres, e a gente só fica maravilhado mesmo com tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta. Nesse mesmo sentido, eu queria que você olhasse comigo agora o texto de Isaías, que também fala sobre isso. Aqui em João, no Apocalipse, nós temos de uma forma a última revelação que nós temos sobre esse aspecto do novo céu e da nova terra. Há vários textos de Isaías que falam sobre isso, mas eu quero me deter aqui no capítulo 65, quando ele diz assim no verso 17: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então veja, a descrição que ele começa a fazer desse novo lugar, dessa nova realidade da restauração plena, é de um lugar de tão perfeita harmonia, é um lugar tão bom que as lembranças passadas, elas não sobem mais ao coração. Ninguém vai ter saudade, por exemplo, eu vou para o céu, minha casinha aqui na terra que eu amo tanto, minhas coisas aqui da terra. Olha, quando você estiver lá, é tão superior que você não vai ter saudade dessas coisas. Essas coisas não sobem ao seu coração. Não quer dizer que você não vai ter lembranças especificamente, porque essa é a tradução específica desse texto, né? Quando diz já não haverá memória delas, literalmente não subirão ao coração, ou seja, essas coisas não vão me influenciar no sentido de me deixar entristecido com alguma lembrança do passado, nada disso. Eu estarei lá com a mente restaurada, com um corpo glorificado, num lugar maravilhoso, sem igual. Então, ao viver esse momento, você não vai ter saudade da vida aqui na terra, por melhor que ela tenha sido para você. Ainda descrevendo essa terra, olha o que ele diz, verso 19: Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. O povo de Deus que vive nessa terra amaldiçoada pelo pecado, ele sabe o que é padecer. A gente sofre de todas as coisas. Você quer viver de forma justa, você sofre perseguição. Se você começa a viver de maneira irrepreensível, daqui a pouco surge uma doença, surge um assassinato, surge a morte quando você menos espera. Então, sempre aqui na terra a gente vai ter essas coisas, ainda que sejamos os pacificadores, os que buscarão a paz na terra, mas a gente vivencia com tudo isso. A descrição do céu gente, não vai ter mais isso lá. É um lugar para a gente se encher de esperança, né? A cidade de Deus é um lugar para a gente se encher de esperança. E diz assim, olha a descrição, né? Não haverá choro, não haverá clamor, ou seja, não vai ter ninguém sofrendo. Verso 20, não haverá mais nela criança para que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Observe aqui a ideia, não é que vai ter velhos e crianças, todo mundo vai estar no céu. Ao que se indica, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, lá não vai envelhecer, lá as pessoas vão viver para sempre. Então, a figura que ele traz aqui não é respondendo assim, eu vou ser criança no céu, eu vou ser velhinho no céu, morri velho, você vai ter um corpo glorificado, sua mente vai ser plenamente desenvolvida. Então você vai ser um varão, uma varoa perfeita, completa, e não em estado terminal ou estado inicial. Mas aqui o que é interessante é que o texto diz que não vão viver poucos dias, ou seja, a ideia aqui é de que a criança não vai morrer. O que acontece quando você recebe a notícia de que uma criança morreu? A tristeza. Ou um velho que partiu também. Não vamos ter mais essas lembranças, né? A própria referência que ele diz assim, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Não está dizendo que a pessoa vai morrer. É apenas uma figura de linguagem para tentar descrever esse lugar maravilhoso, né? E aí você tem outras coisas, como só pecar aos 100 anos é que será amaldiçoado. Não é que vai haver pecado lá, é só para dizer, olha, esse lugar é perfeito,
as pessoas não vão perder esse estado glorioso em que elas estão. Edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão do seu fruto, porque aqui na terra o cara começa a construir e acaba largando aí por causa de uma doença, por causa de um roubo ou pela própria morte. Ele diz assim, vão plantar vinho e vão comer o seu fruto, ou seja, não é um lugar como aqui na terra que você faz e o outro é que usufrui do seu benefício. Não é um lugar de injustiça. Essa é a tônica do texto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Então o texto dá a entender que nós vamos ter atividades lá, assim como no Jardim do Éden tinha também. Então isso não é forçar o texto ou coisa do tipo. Há algumas perguntas, talvez, como alguns alunos fizeram aqui, sobre família. Será que lá nós vou viver com minha esposa? Como é que é esse negócio aí? Tem algumas questões dessa aí que a gente não tem as respostas para isso, mas os relacionamentos interpessoais com certeza existirão. O que não vai haver é procriação, não vai nascer mais ninguém, não vai morrer mais ninguém. Então, mas o povo de Deus vai estar todo lá e eles vão se relacionar conforme os mandatos que Deus, em sua santidade e perfeição, estabeleceu. Então o texto diz que lá ninguém vai trabalhar debalde, não terão filhos para calamidade, ninguém vai viver assim dizendo, meu Deus do céu, tu ouviu o que aconteceu com fulano agora que desviou? Essas histórias não existem no céu. Porque a posteridade bendita do Senhor, eles são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que coisa maravilhosa. Em perfeita harmonia com aquilo que lemos em Apocalipse 21. A ênfase é Deus no meio do seu povo, enxugando a lágrima, não trazendo mais, não deixando que o seu povo padeça, não existe mais provações, não existe mais sofrimentos. O que existe agora é um estado de perfeição, onde essas pessoas, em toda a sua capacidade, vão poder viver pelos séculos dos séculos, sem fim. O texto diz que isso vai afetar até mesmo a criação. O texto diz, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, porque lobo e cordeiro não pastam junto, né? Então, se o lobo aparece, o cordeiro já sabe que vai morrer. Ou seja, existe na própria criação uma animosidade pré-existente. O Dr. Heber Campos, o pai, ele desenvolve em seus livros esses conceitos aqui de uma forma bem mais ampla, se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, mostrando exatamente que a própria natureza desses animais da criação poderá ser restabelecida. Por isso que em outro lugar vai dizer aqui, quer dizer, na sequência, o leão comerá palha com boi. Você já viu um leão e um boi? Se tiver ali, o leão vai matar o boi. Mas essa animosidade existente na criação, ela não vai mais existir dessa maneira. E o texto diz, pó será a comida da serpente. Em outro lugar ele diz que a criança vai brincar com basilisco, ou seja, a criança brincando com a serpente não vai morrer, nem vai ter veneno com isso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Essa é a ideia. É um lugar onde habita a justiça. Mas não é um lugar assim, como é que vai ser? Tudo que a gente já percebe aqui sendo estabelecido, isso aqui são apenas primeiras demonstrações de algo maior que virá. Mas não quer dizer que seja algo completamente inédito. Mas nós podemos ter a ideia de que as coisas aqui, maravilhosas que foram, apenas apontam para algo superior a isso na glória dos céus. Quero dar outro exemplo agora para vocês, que é o próprio exemplo, o texto aqui fala de novos céus, nova terra. A Bíblia também fala da Nova Jerusalém. E agora eu gostaria de ler com vocês o texto de Hebreus, capítulo 4, quando o escritor aos Hebreus fala desse novo lugar. E aqui ele chama de lugar de descanso. Então essa ideia, quando alguém morre, fala, agora fulano descansou, foi para o céu. Às vezes fica parecendo que o céu é aquele lugar onde fica uma cadeirinha de velhinho e a pessoa fica lá sentada sem ter o que fazer o resto da vida. Não é essa a ideia de novo céu e nova terra.
Novo céu e nova terra é um lugar de perfeição, onde ninguém é rejeitado, onde não existe cansaço, onde não existe dor, onde não existe tristeza, mas as pessoas terão os seus corpos plenamente desenvolvidos para atuarem ali, para a glória de Deus. Então imagine só que coisa maravilhosa nós teremos. E no capítulo 4, ele nos faz pensar sobre aquilo que aconteceu nos dias de Josué. Deus pegou o seu povo e prometeu ao seu povo ir para uma terra que mana leite e mel. E era a terra de Canaã. É interessante que a terra de Canaã aponta para esse novo céu e nova terra. Olha o que diz o escritor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ou seja, nós ainda aguardamos o descanso de Deus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. E a conclusão dele é, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então aqui o texto diz que a própria entrada do povo na Canaã, um lugar de descanso, onde Deus daria descanso para eles, terra que mana leite e mel, quando eles chegaram lá, ainda não alcançaram esse lugar de descanso. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Mas pense aqui como é que era esse lugar. Só deles terem saído do Egito e irem habitar nesse lugar, eles estavam maravilhados com a terra. Terra que mana leite e mel, terra que traz muitos benefícios, que você planta, que você colhe, que os cachos de uva, quando eles foram lá ver, eles ficaram maravilhados com o tamanho daquilo. Ou seja, essa terra deleitável, que planta e cresce, que as coisas se desenvolvem, então eles ficaram lá maravilhados. Que terra maravilhosa é essa? Toda vez que nós enfrentarmos qualquer situação muito boa nesse mundo, muito prazerosa, muito bem desenvolvida, porque aqui no mundo também a gente não só tem sofrimento e dor, não. Tem momentos de grande alegria. Cada coisa dessa, você pode olhar assim e dizer, imagine como vai ser lá. Porque as melhores coisas que você puder imaginar nessa terra, elas são apenas um tiragosto daquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. E é interessante que aqui ele faz uma relação desse descanso com o sábado, né? Falando do descanso shabático. Assim como uma vez por semana a gente descansa, assim também um dia nós descansaremos de todas as obras dessa terra, quando entrarmos no descanso eterno. E aqui fica já uma lição prática para nós, que toda essa reflexão sobre como vai ser o novo céu e a nova terra, toda essa perspectiva futura, ela deve encher o nosso coração, mas a gente pode já aplicar isso hoje, aqui, agora. Todos os dias Deus nos dá trabalho para a gente fazer, mas uma vez por semana a gente para. Hoje é Shabá, hoje é descanso solene do povo de Deus. Nesse dia eu tomo alento pelas Escrituras. Eu já entrei no descanso de Deus em Cristo, que Cristo disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu vos darei Shabá.
É Cristo quem nos dá esse descanso. Em Cristo nós já começamos a descansar e a gente dedica um dia inteiro para Ele, o dia do Senhor. A gente faz culto, a gente se reúne e aquele dia traz uma força, um vigor para nós, mas isso só aponta para aquela coisa maior que Deus tem reservado para nós, que aqui é chamado de novo céu e nova terra. Então todos nós aguardamos por esse dia, aguardamos por essa nova fase onde nós ainda iremos participar. Paulo também faz referência a esse dia quando escreve a sua carta aos Romanos. E é interessante que aqui ele diz que não é só a gente que está esperando por isso, não. Olha só, ele diz assim, Romanos capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Referências a essa fase final. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pensando aqui numa ordem de salutis, uma ordem da salvação, você tem a eleição do Pai, lá na eternidade, a redenção do Filho sendo nos aplicada, a justificação pela fé, processo de santificação. E a fase final da nossa vida é exatamente a glorificação, quando estaremos glorificados, com corpos glorificados, numa terra transformada. Agora preste atenção no detalhe aqui. Toda a criação aguarda com expectativa esse dia que o Senhor vai destruir tudo e refazer tudo. Então, esse mundo não vai continuar como ele é, mas Deus vai pegar tudo isso e vai refazê-lo. Então, Deus vai renovar. Não vai ser novo no sentido de inédito, mas é novo no sentido de renovado. Novos céus e nova terra. Nós não vamos mais ver essas dificuldades todas que existem no mundo, algumas regiões mais ricas do que outras, esse aqui está melhor, essa terra é melhor, esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais feio. Então você vai ver Deus colocando tudo com perfeita ordem, perfeição. Tudo aquilo que o pecado, a maldição do pecado trouxe a esse mundo, agora, no novo céu e nova terra, Deus fará tudo isso diferente. Deus habitará com o seu povo e o seu povo então poderá herdar essas maravilhas das mãos de Deus. Meus irmãos, esses relatos são magníficos para nós. Esses relatos devem encher o nosso coração de esperança. E essa é a principal, eu diria, a principal razão de estudarmos escatologia. Não é para especulações sobre esse ou aquele outro tema. Tem coisas que tem algumas perguntas que você vai fazer, vai ficar com elas aí, quem sabe pensando, e que só vai ter sua resposta quando chegar lá. Mas a grande verdade é que lá vai ser um lugar de justiça eterna, um lugar de desenvolvimento completo, um lugar onde estaremos sem sentir saudade de mais nada desse mundo, porque
as primeiras coisas já passaram. E nessa nova realidade, onde Cristo presente com o seu povo, não distante do seu povo por causa do pecado que ainda habita em nós, mas não tem mais nada que nos afasta dele. Nós vamos poder nos desenvolver pelos séculos e séculos para a glória do seu nome. Uma coisa que a gente deve pensar, que traz de aplicação para a nossa vida, e quem desenvolveu esse conceito muito bem foi Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Os conceitos de como são as coisas aqui e como são lá. Pegando essa linguagem dele, a cidade de Deus é a que tem fundamento. A cidade de Deus é um lugar de perfeição, que nós vamos viver para sempre lá. Agora, eu não devo ficar só aguardando lá e aqui eu vivo de qualquer maneira. Essa visão de um novo céu e nova terra, um lugar de perfeição, um lugar que não falta nada, deve moldar a minha vida para que aqui e agora eu procure já viver da melhor maneira possível, refletindo a minha mente de lá. Os melhores cristãos são aqueles que estão na terra, mas com a mente no céu. E eles vão querer trazer para a terra aquilo que eles sabem que vai ser lá no céu. Por isso que na nossa própria oração do Pai Nosso é assim, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita perfeitamente lá no céu. Então o desejo de ver isso aqui agora pode causar uma mudança radical e prática em muitos aspectos da sua vida. Exemplos. Será que lá eu vou viver num muquifo, numa casa toda bagunçada? Claro que não. O Senhor foi nos preparar lugar. E Ele tem um lugar para cada um de nós. E nós vamos viver lá naquele lugar maravilhoso que a Bíblia, para tentar nos descrever, fala de ruas de ouro. Imagine, a ideia é gloriosa. Você olha para Dubai hoje e fala, meu Deus, que lugar fantástico. Pois é, aquilo ali é pouco, perto do que tem Deus reservado para o seu povo nesse novo céu e nova terra. Então, essa visão gloriosa deve me levar a que eu vou arrumar minha casa. Por quê? Não, porque eu vou morar numa casa assim, eu quero deixar minha casa organizada. Você pode até ter uma casa simples, mas ela vai ser limpa. Por quê? Eu não quero viver no meio da sujeira. Você vai ser uma pessoa mais higiênica, você vai ser uma pessoa que cuida melhor das pessoas ao seu redor. Porque muitas vezes existem pessoas que parecem que estão com lixo, elas vivem dentro do lixo. E o lixo está dentro delas também. Quem sabe uma visão de como vai ser elas lá na glória do céu, começa a fazer elas serem mais organizadas aqui mesmo, na terra. A forma como nós trataremos as pessoas nos céus, como será? Será que alguém vai ter fuxico, mentira, falsidade? Não vai ter isso lá. Então, eu já começo a fazer meus relacionamentos aqui na terra assim, procurando viver bem com as pessoas, no que depender de mim vou ter paz com todos os homens, agindo como um cidadão dos céus. Será que lá vai ter traição, homossexualismo? Será que lá no céu vai ter homem que trai mulher, trai esposa? Será que lá vai ter pornografia? Será que lá no céu vai ter imoralidade sexual? Claro que não, essas coisas não entram lá. Então, com aquela mente de lá, eu começo a viver aqui na terra. Não quero me contaminar com essas coisas. Não quero me envolver com essas depravações sexuais, porque eu sou um cidadão dos céus. Como será o desenvolvimento do trabalho dessas pessoas lá? Que não vão ter um prazo para ter que fazer isso aqui rapidamente e fazer mal feito. Não, lá tudo que você for fazer lá vai ser com perfeição. Aí você começa a pensar, meu Deus, como vai ser lá? Por que você começa a atuar aqui na terra com aquela mente de lá? Eu acredito que nossa vida pode ser bem diferente se nós começarmos a refletir aqui e agora com a mentalidade do céu. Lá o pecado não me dominará. Então começa a pensar em ver como seria viver sem o domínio do pecado. Senhor, me santifica, porque todas as coisas que vão ser lá, o Senhor já nos concede muita coisa aqui e agora. O reino de Deus já está em nosso meio, e por isso que falamos também dessa tensão. Já fazemos parte disso, só que ainda não chegou naquele momento, mas nós já temos muitos vislumbres e a ação do Espírito restaurador de todas as coisas já opera em nossas vidas hoje, aqui e agora. Que tal você fazer um exame da sua vida, perceber como é que você tem gerenciado seus negócios, como é que você tem gerenciado o seu tempo,
Como é que você tem lidado com as pessoas? Como é que tem sido a pureza do seu coração? Como é que você trata as pessoas que trabalham para você? Ou como é que você considera aqueles outros que não têm, que estão num patamar bem mais alto do que você se encontra? Refletir sobre essas coisas com a mente do céu nos dará uma perspectiva melhor. E é nesse sentido que Paulo escreve aos Filipenses dizendo que nós devemos buscar as coisas lá do céu, onde Cristo vive. Pensai nas coisas de lá. Buscai as coisas de lá. Todos esses vislumbres de um lugar de justiça, de um lugar de retidão, de um lugar de regozijo eterno, de um lugar onde não há morte, não há dor, não há pranto, não há pecado, todos esses outros ficam do lado de fora. Então eu começo a pensar nisso e refletir e dizer, eu quero viver isso aqui e agora. Porque aí eu começo a viver como nova criatura, que vai para novo céu e nova terra. Não vou ser só uma criatura aqui nesse mundo, vivendo de qualquer jeito, mas uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Aqui. Como também um dia, quando chegarmos lá, vamos dizer, as coisas velhas ficaram para trás. Passou. E agora, olha, tudo isso renovado, transformado para a glória de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, para que a gente possa valorizar, acreditar, ter ardente expectativa por esse lugar e atuar aqui e agora na terra com a mente em novos céus e nova terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor nosso Deus e Pai, que vislumbre maravilhoso as Escrituras nos dão de novo céu e nova terra, lugar onde habita a justiça, lugar onde não há dor, não há pranto, não há sofrimento, não há angústia, porque o pecado foi completamente destruído. Que nós possamos, ó Deus, pensar mais nesse lugar onde iremos habitar contigo. E que ao pensarmos nas realidades do céu, possamos, ó Deus, atuar melhor aqui na terra, fazendo do nosso momento aqui na terra um pedacinho do céu. Nas nossas relações interpessoais, no nosso trabalho, na nossa vida de santificação, na nossa busca de comunhão contigo. Abençoe, Deus amado, nossas vidas e ajude-nos, dando-nos esperança desse encontro maravilhoso onde estaremos junto ao Senhor. Agradecemos por mais um estudo que pudemos desenvolver e pedimos tuas bênçãos sobre a vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final. Próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui estudando sobre a segunda vinda de Cristo. Quais são, então, os principais elementos que mostram essa vinda dele? Existem grupos que até já afirmaram que ele já veio. Como é que é essa realidade? Então vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo nos estudos finais que nós já temos quase concluindo o nosso curso de escatologia. Que Deus abençoe grandemente sua vida, tenha uma boa semana, que Deus abençoe sua família e seu lar, para que você possa viver na terra com a mente do céu. Que Deus te abençoe.